Juntamente com Denise Argemi, fazemos parte do planetadigital.help. Planetadigital.help fará aniversário no próximo mês de junho, 1 ano de existência. Qual é o objetivo, afinal, do Planeta Digital? Na verdade, nós visamos a inclusão das mulheres no mundo digital, como também a difusão de notícias, informativos relacionados à tecnologia e inovação. Hoje, nós vamos dar início à nossa segunda conversa virtual. Iremos falar sobre crimes cibernéticos. Então, eu agradeço a presença da doutora Márcia Kern, a nossa convidada da segunda Conversas Virtuais, e desde logo eu passo a leitura de um breve mini currículo. Doutora Márcia Kern é magistrada designada junto ao primeiro juizado da violência doméstica e familiar da Comarca de Porto Alegre, é vice-presidente cultural da Ajures, juíza corregedora, mediadora em painéis de empreendedorismo feminino e é mestre em literatura brasileira. Ainda é integrante do Cozinha Solidária da Ajures, uma iniciativa de alguns magistrados do Rio Grande do Sul, que com o engajamento de familiares e amigos, produzem marmitas com cardápios diferentes, que são distribuídos em diferentes pontos da nossa capital. Márcia Kern integra ainda o Sarau Capitu e Outras Mulheres. Capitu e Outras Mulheres é um sarau com literatura, leitura dramática, música e audiovisuais. Tem como foco a questão do ciúme e suas origens. O encontro transita por 5 obras clássicas. Debate questões voltadas a comportamentos abusivos que costumam ser cercados pelo sentimento dos ciúmes. Frente a esta ótica, são promovidas leituras de Otelo, de Shakespeare, transitando por Sonata a Kreutzer, de Tolstói, São Bernardo, de Graciliano Ramos, Leite Derramado, de Chico Buarque de Holanda, até chegar em Dom Casmurro, de Machado de Assis. A doutora Márcia vai falar conosco hoje sobre os crimes cibernéticos. É melhor que ela comece, porque estamos ansiosos. Tá bom. Doutora? Bom dia, Heloísa. Bom dia, Denise. Parabéns pela iniciativa. A gente já estava há horas, né, namorando aí para conversar. E agora a gente consegue, né, no meio dessa quarentena, parar e conversar um pouco. Para mim é super importante também. E falar a respeito de coisas que estão acontecendo e a gente cada vez mais está conectado, né, e atento ao que vai acontecer, né, a partir de agora, inclusive a partir das novas atitudes que a gente está tendo em relação à tecnologia, né. Ainda domingo eu estava vendo na televisão e aí havia orientação para que as pessoas optem por ter relações digitais, né? E aí tu fica pensando, né? O que vai acontecer? Porque isso acaba chegando nos juizados, né? E aí, se vocês me permitem, já quero começar a dar algumas notícias, né? Como a quarentena sem violência? Como integrante lá do juizado da violência doméstica, a gente já sentindo, porque o que acontece? Durante a quarentena, a gente sabe que as pessoas ficam mais ansiosas, mais suscetíveis e, infelizmente, nós temos duas situações. Ou a mulher ela já vinha sendo vítima de violência psicológica, violência física, e passa a ter que conviver mais com seu agressor, em função do isolamento, ou em função de todo esse quadro de ansiedade e medo, a situação de agressividade se estabelece. Então, às vezes, a gente não está tendo uma situação normalmente de agressividade, mas em função de toda essa tensão, ela passa a aparecer. Então, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro conversando, né, Guria, sobre isso, mas assim, o tribunal se deu conta disso, e logo que a gente teve, e até pelas vivências de outros países, né, o tribunal deu início à campanha da quarentena sem violência. No início da quarentena, minha colega titular lá da vara da violência, da primeira vara da violência, me passou um material, não, ao contrário, ainda foi o contrário. Há muito tempo, a gente vinha
conversando, porque o Juizado da Violência Doméstica tem uma coisa que é a possibilidade de a gente estabelecer parcerias público-privadas. E nós nos demos conta de que farmácias, nós já tínhamos um convênio com a Panvel Farmácias para fornecer aromatizadores de ambiente e lenços descartáveis para o nosso juizado, porque as mulheres choram muito, e é uma maneira que a gente tem de acolher. E nós já estávamos atentas para o fato de que as farmácias são os lugares, normalmente, fora de pandemia, muito procurados pelas mulheres, né? Seja em função de problemas psicológicos, ou seja em função da própria dor física causada pela violência doméstica. E aí nos surgiu a ideia de fazermos uma campanha junto com farmácias. Fizemos a interlocução através de uma agência de publicidade que nos acolheu, a Agência Matriz. A gráfica Impresso Rápido fez a impressão dos cartazes e nós temos, é a minha capa de Facebook, né? E está circulando, né? Nós estamos com, então é a Farmácias Associadas, eles têm uma rede de 900 farmácias pelo estado. E a ênfase dessa campanha é o atendimento através do WhatsApp, né? Então, conversa pelo telefone, conversa pelo WhatsApp com aquela pessoa que tu considera tua amiga e que pode estar sofrendo violência doméstica. A gente está vendo assim, muitas campanhas, essa é a nossa campanha, assim, quando a gente já estava começando a negociar, a gente está tentando ver também com redes de supermercados, aí eis que surge a orientação da OMS para que se façam essas campanhas em função do aumento dos níveis de violência doméstica, né? E tentar diminuir a questão do silêncio, porque a gente tem muito essa questão do silêncio, né, em torno da violência doméstica. E então a ideia é essa, né? Fala pelo WhatsApp, se mantém atenta e passa os telefones de contato para quem a gente acha que pode estar sofrendo. A farmácia passa para a pessoa. Não, os cartazes estão fixados na farmácia com o 180, que é o número de atendimento à mulher, 190, Brigada Militar, e 193, que é Corpo de Bombeiros. Tá? Então, tem umas, inclusive, que eles estão afixando na frente da fila do caixa. Então, essa mulher ela vai pagar e ela já se depara com aquilo. Né? Porque, na verdade, nem sempre é a mulher vítima de violência. Daqui a pouco é aquela amiga, aquela mulher que tem uma certa liderança entre as amigas, né? E muitas entidades estão se engajando nisso. Você já deve ter recebido também. Não sei Sim, nós passamos. O da Natura, né? Que está circulando. Então, tudo isso é o universo digital em auxílio a essa situação, né? E cada vez mais, né? E eu digo para vocês, assim, o universo digital tem muita coisa boa para trazer para nós. Muita coisa boa. Né? E a gente tem que saber usar. Aí, bom, tem muito crime cometido pelo universo digital? Claro que tem. Né? Mas também tem muita coisa boa. Eu queria lhe perguntar, assim, para as pessoas que estão nos assistindo entenderem como funciona lá o juizado, porque a gente tem sempre a interface da doutora Mageli, né? E agora, há algum tempo, já temos a Márcia, a doutora Márcia. Como é que funciona ali o dia a dia para vocês? Se pudesse falar um pouquinho. Dia a primeiro contato da mulher é através das delegacias de polícia, né? Então, eu registro a ocorrência, tenho pedido de medida protetiva ou não, né? E logo em seguida são realizadas as audiências, né, de acolhimento dessas mulheres, e em alguns casos, né, o processo segue, né? Há casos em que está na esfera de disponibilidade da mulher não querer que siga, né? Mas em alguns casos, a partir da lesão corporal, por exemplo, não há como dizer eu não quero, né? Então, esse processo tem que ser instruído, ou seja, tem que ser produzida a prova. E aí, nessa parte, eu entro. Então, eu entro com um pouquinho mais de distanciamento temporal, né, da data do delito.
Mas isso não faz com que... Eu trabalho muito com a questão da lembrança, da memória e do respeito à dor das mulheres que não querem lembrar, né? Então, a nossa abordagem tem que ser uma abordagem tão cuidadosa quanto essa do acolhimento, porque eu vou ter que reavivar todo esse sentimento, porque é uma luta interna em querer esquecer, e ali na audiência eu tenho que fazer com que elas lembrem. Claro. E me diga uma coisa, Márcia, nessa época que a gente está agora de recesso da justiça, como é que está funcionando? Se faz o registro na polícia e depois tem que se aguardar ou entra no plantão? Como é que faz? Como é que funciona? Não, na verdade, assim, ó, nós estamos trabalhando normalmente, tá? Os nossos processos ainda são físicos, mas esses pedidos, eles estão sendo digitalizados, tá? Então, assim, a gente tem atendido, né, no juizado, na parte de medidas protetivas, a doutora Madiele está atendendo tranquilamente os pedidos de medida e eu continuo atendendo tranquilamente os pedidos de prisão e liberdade provisória. O que nós não estamos podendo fazer são as audiências, né? E os prazos estão parados, né? Para os prazos. Claro, até o final do mês. E Márcia, por favor, como é que entra ali na vara de violência? E se tu poderias nos dizer um pouquinho da tua experiência e se há casos recentes de celular, de crimes cibernéticos que atingem principalmente a mulher, poderia nos falar um pouquinho dessa prática? Pois então, a questão envolvendo o direito digital, que envolve o direito digital, ela está aparecendo diariamente para nós e em todas as camadas sociais. Tá? Isso aí, assim, ó, ontem eu publiquei uma sentença que já é a segunda que eu faço nessa linha. Essa eu tive mais tempo agora com a pandemia para me dedicar ao que eu queria realmente trazer em termos de reflexão, porque a gente trabalha com um volume muito grande de trabalho e às vezes não consegue, né, fazer tudo como a gente gostaria. E agora essa pandemia me deu tempo para parar e pensar. O que acontece? Das coisas que mais tem me afligido no juizado é a questão do emprego da violência para subtração de telefone celular das mulheres. Tá? E isso, ainda bem que vem sendo denunciado como roubo. E às vezes existem, né, colegas que têm dificuldade de encarar isso como roubo. Eu não consigo ver de outra forma. O interesse é se apropriar do equipamento, né? Da mulher, claro, da mulher, e com o objetivo de invadir os dados ali contidos. Inclusive, o processo que eu julguei ontem, o ataque à mulher, ela era cuidadora de idosos, alguma coisa assim, ela estava esperando o Uber, esse ex-companheiro se aproxima dela, subtrai o telefone celular, aperta, pega ela pelo pescoço, subtrai o telefone celular e logo em seguida ele é preso em flagrante. Né? Então, o que acontece? Se poderia dizer que teria sido que a questão da invasão dos dados não foi cometida, né? Sim. Porque ele só pega o telefone, mas eu imagino que num caso em que ele fica comprovado que além de subtrair o telefone celular, ele entra nos dados, para mim isso aí poderia acumular o 157 com o 154, que é a Lei Carolina Dickmann. Né? Então a gente passa, né? A gente não se pensa mais em lesão corporal, que tem uma lesão corporal leve, que tem uma pena mínima de 6 meses, né? A gente não pensa mais em lesão corporal leve, a gente vai pensar em roubo, que tem uma pena mínima de 4 anos, e se a invasão dos dados acontece, a gente vai passar a acrescentar ainda a pena do 154, que também tem uma mínima de 6 meses. Que interessante. Agrava mais ainda. Isso é uma maneira que a gente tem... Pois não. Desculpe, eu queria trazer nesse contexto algo que tem acontecido agora durante a pandemia, inclusive com colegas nossas do interior, que houve uma denúncia no nosso grupo de trabalho,
ela tem sido ofendida, insultada na internet por conta das postagens que ela faz, postagens normais de mulheres advogadas que trabalham com a violência. Então, o que é que nós podemos fazer com relação a esse cyberstalking, porque a pessoa não a conhece? Quais são as medidas que ela pode adotar para se defender? Porque ela teve que tirar o perfil dela de uma rede social devido a esse insulto e por temer, inclusive, represálias contra a própria família, filhos, etc. O que é que essa mulher poderia fazer? Se é uma pessoa que ela não conhece, teoricamente foge do contexto da violência doméstica, tá? E aí vai acontecer, Denise, de ser um caso realmente de abrangência da lei penal comum, quer dizer, do juizado comum, né? E caso de, normalmente, vai ter que ser pela ameaça ou crime contra a honra, e esse processo vai cair na esfera do juizado especial. GCRIM, estamos falando de GCRIM, então. É isso, aí vai ser GCRIM. E se ela descobre o ID dele, enfim, a identidade real dele, ela pode, inclusive, entrar com uma ação de indenização por danos extrapatrimoniais? Claro que sim. Na esfera civil? Claro que sim, sem dúvida, né? Porque, para mim, né, a invasão do espaço e a atingir a honra da pessoa em função do ponto de vista dela, da liberdade de expressão dela, né? Eu acho que todas essas medidas são cabíveis, né? E aí não é como juíza que eu falo, é como estudiosa do assunto, né? Claro. Uma vez eu e a Denise estávamos conversando a respeito, e a gente também já teve fatos que nós tivemos que correr atrás também, que em Porto Alegre existe uma delegacia especializada, né, Denise, em crimes cibernéticos. Na verdade, pelo que a gente sabe, é uma delegacia, mas nada impede, né, daquela mulher, aquela pessoa que se sentir discriminada ou até mesmo perseguida por redes sociais ou ameaçada, vai em outra delegacia, porque muitas pessoas moram no interior. Então, a delegacia mais próxima vai ali e denuncia. E se for na região metropolitana e acreditar ser mais conveniente, vá na delegacia de crimes cibernéticos, que é uma delegacia especializada para isso, né, Márcia? E eu acho assim, ó, eu vou ser bem franca, assim, ó, no juizado eu não faço grandes exigências, né? Por exemplo, se a pessoa me apresenta o perfil do seu ofensor, e o ofensor é denunciado com o seu nome, que corresponde ao perfil, eu parto da premissa de que aquilo ali é prova suficiente. Aí ele, em defesa, pode me mostrar que não é, né? Mas eu não posso exigir muitas dessas pessoas e do sistema que não está totalmente aparelhado para essas investigações, fazer grandes exigências para fazer a aplicação da lei, né? Então, não seria necessária uma ata notarial para nada disso? Não. Eu, no meu juizado, não. Por exemplo, tá? Ameaça contra a mulher, tá? Isso aí a gente tem muito no juizado. Ameaça por mensagem de WhatsApp e Facebook, no contexto da violência doméstica, por ex-companheiro. Basta me botar o print. Entendeu? Perfeito, é muito importante saber disso. Eu não posso exigir dessas mulheres que vão, entendeu? Tá ali. É óbvio, né? Elas não têm por que mentir, né? Então, não, eu parto, principalmente na violência doméstica, eu parto do pressuposto que as mulheres não têm por que mentir, que elas estão num contexto em que elas querem ser ajudadas. A fraude ou a falsa imputação é exceção, e eu não vou trabalhar com exceção. E a agilidade faz a gente ganhar tempo, né, Márcia? Claro que sim. E olha, é muito raro. Olha, eu não tenho, assim, ó, grandes lembranças de casos onde foi comprovado que não era. Que o agressor não era quem estava ali na rede. Tá? Então, e a gente tem, assim, ó, a gente tem bons resultados. No juizado, a Denise, né, foi nossa aluna lá de Direito Digital, na Júris.
Nós fizemos, isso aí já deve ter sido 2017, mais ou menos, a gente começou a fazer nos acordos em audiência, principalmente nos casos de crime contra a honra, a gente começou a fazer a retratação na própria rede. Então, na sala de audiência, a gente entra na rede, principalmente com o meu acesso, que ele é mais, né, entra com o meu acesso ali, entra na rede da pessoa, já recorta e cola o termo de audiência, né? Se isso não for possível, ela tem 48 horas para mostrar que pediu desculpas, conforme o termo de audiência, aquilo ali tem que ser público, e ela tem que manter aquela publicação, né? E normalmente resolve. Eu nunca tive notícia de que tenha se deflagrado nova discussão entre os envolvidos, né? A gente tem bastante caso assim. Isso aí foge da violência doméstica, mas é um caso bem comum que pode atingir as mulheres, né? Exato. Eu gostaria de dar uma contribuição. Nós tivemos um caso ali no juizado, no 5º juizado adjunto do JEC, onde a Heloísa e eu participamos como juízas leigas. Houve um caso de um servidor público, ou seja, eram 2 homens, não havia nenhuma mulher envolvida, e a pessoa acusada, enfim, o servidor chegou à pessoa que havia colocado na rede uma determinada afirmação que era totalmente falsa, totalmente descabida. A vida deste senhor desandou completamente no trabalho, na vida pessoal, com a família, com os filhos na escola, enfim, foi um horror. E ele entrou com essa ação de indenização. No dia da audiência, por incrível que pareça, uma das coisas mais interessantes aconteceu. Essas pessoas, pela primeira vez, estavam se vendo. O agressor, na verdade, nem conhecia a pessoa que ele agredia. E atrás dele vieram centenas, não foram dezenas, centenas de posts prejudicando este servidor, que estava num outro tribunal, se eu não me engano. Enfim, o que aconteceu? Houve essa audiência de conciliação, onde havia em questão um pedido justamente de danos extrapatrimoniais bastante alto. Houve um acordo, porque a questão não era o dinheiro, e justamente era a retratação, porque a vida de ambos, no lapso de tempo de 2 anos, foi praticamente destruída, de ambos. Pela primeira vez, eles se viram e se escutaram. Então, na verdade, o que as pessoas desejam é essa retratação que tu falas, né? E tem mais algum... E as redes têm aquele... Eu sempre falo, né? Nas aulas eu falava naquele livro, né? No Humilhado, né? Agora vamos... John Ronson. E o Humilhado, ele trata muito disso, dos líderes de rede, né? De como tu te coloca como uma liderança de rede, fora da rede tu não tem aquela liderança toda, né? E por isso que às vezes é bom tu sair da rede. E agora, assim, fazendo um parênteses, né? Eu me preocupo muito, tá? Com o que vai acontecer a partir de agora. Por quê? Porque nós vamos ter um período, né? Eu já estou antecipando isso de alguma forma, de muitos relacionamentos feitos a partir da rede. E eu temo um pouco por isso. A gente tem muitos casos, né, mal sucedidos. Muitos casos bem sucedidos que não chegam a nós, né? Claro. Mas muitos casos mal sucedidos começando em sites de relacionamento na rede. Casos mal sucedidos e que vão para o caminho da violência, né? Porque as pessoas não se conhecem suficientemente. E é muito interessante. Mais uma dica de literatura é o Amor Líquido do Bauman, né? Que é assim. E o Bauman diz o seguinte: tu não pode congelar, tu não pode, né, dar um pause na pessoa no presencial, né? Então, tu te relacionar pela rede é muito fácil. Agora, a convivência, né, transformar, e eu levei isso para uma aula de direito de família, né, sobre os amores digitais. Então, a gente vê, por exemplo, os amores intercontinentais, né, que começam na rede, quando tu vem
pro universo do real, esses amores já acabam não funcionando. E aí, se desses amores nascem filhos, tu passa a ter um problema muito mais complicado, porque tu vai ter essa relação intercontinental, né, de pessoas que visivelmente não se adaptaram no convívio pessoal e lidando com essa questão dessa criança que vai estar com pais em diferentes continentes. Então, ficou bem interessante essa aula sobre amor em tempo de internet, né? Porque amor e infidelidade em tempo de internet, né? A questão da solidão, como é que a gente lida com a solidão, né? Porque às vezes as pessoas estão em casa, os casais estão em casa, estão de corpo presente em casa, porque estão ali na rede namorando outras pessoas, né? E essa infidelidade, quando descoberta, ela não deixa dúvida. Ela não deixa dúvida, ela tem tudo registrado. Então, para aquele que descobre essa infidelidade, é muito duro. E aí nós temos ações judiciais repletas de amargura, repletas de desejo de vingança, porque não há dúvida de que houve essa traição. Então, a gente tem milhões de coisas para falar a respeito. As coisas, eu gostaria de fazer uma outra colocação dentro também disso que tu estás falando, né? Então, tu também tem essa percepção de que a nossa perspectiva pós-pandemia vão ter inúmeras consequências na esfera judicial, decorrente desses... Com certeza. Dessas relações que estão... Eu acho que assim, ó... essa nova normalidade que falam, né? Pode ser que eu me engane, tá? Pode ser que eu me engane. Mas eu acho que o convívio exacerbado vai gerar muita reflexão sobre o que eu quero com essa pessoa, com quem eu não consigo conviver, com quem eu não suporto conviver, estou tendo que conviver, com o convívio pessoal, né? E isso aí vai acabar aparecendo nas varas de família, né? Porque as pessoas elas vão estar sozinhas com os seus companheiros, com os seus cônjuges, e vão estar sozinhas consigo mesmas para refletir. Elas não vão poder fazer o happy hour, elas não vão poder trabalhar até mais tarde, né? Elas até podem trabalhar até mais tarde, virtualmente, no home office, mas tem que almoçar em casa, tem que jantar em casa, né? Então, ou a gente vai ter uma série de pessoas deprimidas ou mais deprimidas com a sua situação, ou um grande volume de separações judiciais, porque daí tu vai te dar conta de que aquele cara que está contigo não é teu parceiro, que ele não lava a própria louça, que ele não ajuda, ou não ajuda, não é nem ajudar, ele não participar, né? Ele não participa, não está presente. Porque assim, ó, o que acontece com criança pequena? Larga de manhã na escolinha, pega na tardezinha. Os casais estão tendo que lidar com o cuidado com seus filhos diariamente. Né? Então, quer dizer, aí é a hora do vamos ver. Quem é que realmente quer ter filho e quem é que quer cumprir um checklist, né? Quer dizer, tem que ter filho, tem que ter carro, tem que ter casa na praia, né? Se ambos trabalham, quem vai fazer o home office primeiro? Quem vai cuidar das crianças, dos filhos? Quer dizer, vai haver uma reformulação nas relações. Eu acho que sim. E para os solteiros, eu acho que está pegando muito mais a coisa da relação virtual, tá? Que pode, para frente, ter problema. Tá? Eu acho que... Eu acho assim, ó, a gente está vendo agora os enormes benefícios da rede digital, não tem como negar, né? Mas relacionamento, para mim, tem que ser olho no olho. E agora mais ainda, né? Porque agora a gente tem que aprender a sorrir com os olhos, já que as nossas bocas vão estar tampadas pelo... Verdade. Então, assim, ó, é o sorriso verdadeiro, é o sorriso que tu vê no olhar, sabe? E assim, ó, é muito legal tu ser queridinho na rede, tu ser sedutor na rede, mas tu é tu e todas as tuas circunstâncias, e isso só vai aparecer na vida real. Na convivência diária, né? Márcia, desculpe, antes de nós nos encaminharmos para a conclusão dessa nossa segunda conversa virtual, tá ótima, não? A gente se empolga e tem tantas coisas.
além de tu falar um pouquinho sobre esse teu trabalho, então, lá na Tristeza, também no GCRIM, que envolve, né, algumas situações que ocorrem no mundo virtual, eu queria, se tu pudesse, que tu nos desses algumas dicas de literatura, já anotamos duas aqui, o Humilhado e o Amores Líquidos do Bauman. Se tu tem mais dicas de literatura, de músicas que não conhecemos, além da do Sting, da Camila, no Brasil, tu tem algumas sugestões para nos dar para as nossas e os nossos ouvintes? Pois então, eu vou mandar para vocês até, a Júris lançou um card, tá? Porque a gente dá dicas de literatura internas, né? E eu vou mandar para vocês depois. Eu fui apresentada, a minha assessora no GCRIM me deu um livro e disse, toma que tu vai gostar de ler. Opa, e aí tava na minha pilha, assim, sabe? Porque eu trabalho muito nos livros que eu lido no sarau, né? Eu estava trabalhando muito. A gente, até fazendo parênteses, a gente estreou esse sarau no Teatro do Sesc dia 12, um pouquinho antes da pandemia. A gente tinha várias apresentações marcadas, enfim, mas vocês ainda vão me ajudar a divulgar isso aí depois. Com certeza. E o que acontece? Eu fui ler esse livro. Ele se chama Mulheres Empilhadas, e a autora é Patrícia Mello. Ela é uma paulista, ela mora na Suíça, eu acho, agora não vou saber bem ao certo. E o livro foi um presente para mim, assim, tá? Então, assim, ó, a mulherada que lê vai se identificar e eu não vou dar spoiler para vocês, mas eu posso... vocês têm que ler esse livro porque ele vai interessar muito. Não vou dar spoiler, tá? À medida que vamos indo, se tu lembrares de mais algum, porque teria mais duas coisinhas que a gente queria te perguntar, que tu falasse um pouquinho mais sobre esse sarau, Capitu e outras mulheres, e sobre essa iniciativa de alguns juízes, que eu sei que tu fazes parte, dos juízes que estão distribuindo alimentação para pessoas em situação de rua. Então, assim, o sarau ele começou em 2018, tá? Como uma fala minha a respeito do amor, né? Do amor e do ciúme, né? Que é um tema, porque o meu mestrado foi a respeito de Dom Casmurro, e não tem como a gente falar em Dom Casmurro e não falar em ciúme. Né? Para falar em Dom Casmurro, tu tem que ir lá em Otelo, e hoje eu faço uma comparação entre o lenço de Desdémona, de Otelo, e o celular. O celular hoje virou o lenço de Desdémona, ali está a fonte de todo o ciúme masculino. E a partir dali a gente tinha uma cantora muito jovem, muito querida, jornalista também, a Mariana Bavaresco, que ela faz um slam. Slam é aquele tipo de poesia falada, rápido, e a gente começou a fazer essas intervenções a convite do tribunal, da júris, até que a Mariana me disse, vamos fazer um sarau. E eu falei, bom, sarau, aí convidei a Lorena Sanches, que é uma grande amiga, atriz, para fazer as leituras dramáticas. E esse sarau foi super bem aceito, a gente levou ele para São Paulo, para o Encontro Nacional de Juízes da Violência Doméstica, e esse ano a gente estreou no teatro. Quer dizer que depois da pandemia vamos poder assistir este... Com certeza, a gente já tinha várias coisas agendadas, e foi muito legal. A gente trabalha muito com a interação do público, porque a gente distribui cards a respeito de trechos dos livros, e as pessoas leem aquilo e dizem, gente, isso é muito comum acontecer, né? Então tu vai ver lá em Otelo, né, coisas assim de muito tempo atrás e que estão acontecendo semana passada, né? Como mulheres sendo vitimadas e negando a culpa masculina, né? E, enfim, o sarau é isso aí, né? E a questão se chama Cozinha Solidária, né? A Cozinha Solidária surgiu logo depois que começou a pandemia. A Júris tem um grupo de cozinheiros, né? Chefiados por uma chefe de cozinha, colega nossa, a Gladys Piscinin. E aí, quando surgiu isso, bom, todo mundo cozinha tão bem, vamos fazer isso. Então, a gente faz assim, aos domingos, nas nossas casas, a gente cozinha um mínimo de 20 marmitas. Tem gente que chega a fazer 40. Eu não cheguei a 30 ainda. E aí, com o suporte da Júris, antes era o carro da Júris, agora a gente está tendo que alugar uma Fiorino. A gente passa nas casas, recolhe as marmitas e leva para um coletivo chamado PF das Ruas, que está nos dando suporte na distribuição dessas marmitas. O que eu acho importante nisso?
é a nossa união com a sociedade civil organizada, né? E isso é a base do voluntariado, tu te aliar a quem sabe fazer. O nosso métier é julgar, né? E no máximo cozinhar. A gente não trabalha com esse tipo de voluntariado. Então, a gente ter se aliado a um coletivo sério, né, que está funcionando super bem, a gente não afasta a possibilidade de trabalhar com outros coletivos. Nesse momento é com esse coletivo. E agora, esse final de semana, no próximo final de semana, a gente vai estar trabalhando com a entrega de kits de higiene também. Na Páscoa, a gente fez entregas de kits de chocolates, que eles amaram. E para nós, além de a gente saber que alguém está tendo uma refeição garantida, a gente entrega também junto com as refeições 1,5 litro de água mineral, porque eles têm muita sede, né? Muitas vezes em razão da adição a drogas. E a gente, então, além de saber que aquela pessoa vai ter uma refeição completa naquele dia, né? Uma refeição primorosa mesmo, que a gente gosta de fazer, para a gente também é uma maneira da gente... eu, assim, no primeiro dia eu só chorava, e a gente começou a fazer uma coisa que era mandar mensagens nas tampas. Então, isso! Então, agora as nossas tampas viraram, sabe? Cada um quer botar mensagens mais bonitas e tal, mesmo imaginando que a gente possa trabalhar com uma população analfabeta. Mas se um deles ler e for legal, para nós já está valendo, né? Além da comida. Então, assim, dá para fazer muita coisa, né? Mesmo estando em casa, né? E estando com saúde é o que vale. Verdade. Ótimo. Tenho mais uma questão, depois eu não sei se a Heloísa, enfim, também quer fazer mais alguma. Nós temos um entendimento de que a violência contra a mulher é um problema de toda a sociedade, que é um problema estrutural. E nesse sentido, nós acreditamos que se os homens se engajassem também nesta luta que é primordialmente das mulheres, pode ver em todas as frentes, a maioria são mulheres, não é? Nós entendemos que os homens poderiam se engajar para que isso virasse espelho de homens agressores. O que é que tu achas sobre isso? Não, assim, ó, o maior exemplo disso e resultados disso a gente tem lá no nosso juizado, tá? A Madiele, o pessoal, a nossa equipe lá, eles criaram os grupos reflexivos masculinos, né? Então, nas próprias audiências de acolhimento das mulheres, os homens, em muitos casos, já são, antes mesmo da instrução do processo, eles já são encaminhados para participar dos grupos reflexivos. Eu tenho acompanhado nas minhas instruções o seguinte dado: grande parte dos homens que participam dos grupos reflexivos se tornam réus confessos e muito mais reflexivos sobre a atitude deles. Tá? Eu tenho inclusive, assim, eu costumo anotar, quando eles confessam aquilo com uma, sabe, com uma certa consciência, eu já pergunto, participou do grupo reflexivo? Porque é incrível a maneira como eles passam a pensar melhor nas atitudes, né? Então, eu acho com certeza que toda atitude tendente a criar um pensamento geral a respeito disso, inclusive envolvendo as crianças, né? Meu primeiro trabalho na violência doméstica, quando eu trabalhei na implantação dos juizados no Estado, em 2009, foi fazer a cartilha, né, de violência doméstica, que se chamava Só para Causadora Quem Se Ama. Que foi para a Feira do Livro, né? Com sessão de autógrafo. Foi na Feira do Livro Infantil naquela época. E trabalha nesse sentido, né? Sentir raiva é normal. Sentir raiva qualquer bicho sente, mas não bate, né? Não pode bater. Né? Então, a gente tem que colocar esse discurso entre as crianças também, né? Apesar do que a gente sabe que elas vivenciam, às vezes, diariamente, né? Para além dos grupos de reflexão, nós estamos tentando também levar adiante uma iniciativa de envolver colegas, mas não só advogados, homens, engenheiros, arquitetos, pedreiros, empreiteiros, técnicos, de todas as profissões, a se engajar nessa luta conosco. Tu acha que surtiria mais efeito na sociedade? Claro que sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, essa nossa campanha, né,
a gente teve, né, a campanha essa da quarentena junto com as farmácias, a gente teve o pessoal que a gente nem imagina, né, do meio da publicidade, do meio das gráficas, quem está trabalhando nisso de alguma forma está se envolvendo também, né? Então tudo que for feito está valendo. Sabe que tu falando, Márcia, acredito que muitas pessoas, muitos ouvintes, que às vezes têm, assim, não tem o conhecimento que tu tem e o engajamento, e às vezes fica pensando, a gente até agradece, porque muitas pessoas imaginam que o juiz ou o magistrado fica atrás da mesa ali, somente fazendo sentença, não é? No dia a dia, só naquilo ali, é muito mais, o mundo é muito maior do que é simplesmente uma mesa, né, para fazer a sentença e um computador na frente. Então, assim, ó, eu te agradeço imensamente teu depoimento, assim, as tuas conversas virtuais conosco que foram hoje, muito válidas. Eu acho que esclareceu bastante, né, Denise, que nós tínhamos e levou ideias novas para as pessoas, engajamento da sociedade para combater a violência que realmente a cada dia assola mais, não o Brasil, mas o mundo inteiro, né? Então, eu te agradeço. Muito importante, muito obrigada mesmo. Então, antes de nós concluirmos essas conversas virtuais, essa segunda conversa virtual, nós gostaríamos muito de agradecer a doutora Márcia Kerr, a amiga Márcia Kerr, que se dispôs a estar conosco aqui esse tempo e nos passar todo esse conhecimento, toda essa bagagem de vida e mostrar que atrás justamente da magistrada existe um ser humano que se preocupa com a sociedade. Não, se não tivesse ser humano, não tinha magistrada. Gurias, muito obrigada. A minha bateria está gostaria indo. Que tu concluísse da forma que tu achar. Muito obrigada. Assim, ó, sucesso aí para vocês, tá? Na empreitada. E sucesso mesmo. E contem comigo, tá bom? Na verdade, assim, se... Obrigada, desculpa, querida. Pode concluir, Márcia. Não, estou à disposição, né? Então, assim, só para, na verdade, encerrar nossa segunda conversa virtual, esse vídeo vai ser postado nas nossas redes sociais, do planetadigital.help, e dúvidas, esclarecimentos que possam surgir após a verificação desse vídeo podem ser encaminhadas tanto para o Messenger como para o direct direto do Instagram. Nós vamos posteriormente atendê-los também a cada resposta necessária que for. Agradecemos a todos, viu? Muito obrigada mesmo. Bom dia. Bom dia.